Bernard Gazier. 3. A crise de 1929. Capítulo 3. Uma desestabilização geral do mundo ocidental. 1. Guerra, crise, guerra. A crise de 1929 está delimitada por duas guerras mundiais. Ela anula as consequências financeiras da primeira, mas abre caminho para os preparativos da segunda. As iniciativas militares começam em 1934 com o avanço japonês na China, continuam em 1935 com o domínio da Itália fascista sobre a Etiópia, depois com o desencadeamento da guerra na Espanha em 1936. O egoísmo sagrado e o nacionalismo caracterizam toda a primeira metade do século XX. As iniciativas coloniais japonesas e italianas são apenas uma imitação, com 50 anos de atraso, do imperialismo inglês e francês. O autoritarismo e o antiparlamentarismo culminam nas ditaduras fascistas e nazistas, bem como na União Soviética leninista e stalinista. A chegada ao poder de Mussolini data de junho de 1921. O primeiro impulso significativo do Partido Nacional Socialista de Hitler data de setembro de 1930, quando das eleições antecipadas convocadas pelo chanceler Brüning, os nazistas passam de 12 a 107 deputados no Reichstag. Muitas vezes se atribuiu a crise de 1929 à chegada de Hitler ao poder em 1933, e é verdade que os encadeamentos de 1930 justificam a aproximação. É graças ao imenso déficit de um sistema de seguro-desemprego criado em 1927, previsto para 800 mil pessoas e confrontado com 2 milhões de desempregados em 1930, que os socialistas haviam sido afastados da coligação no poder em março. A vontade de restrição orçamentária saíra vitoriosa. O argumento tradicional faz do partido nazista a última esperança dos desempregados entre 1930 e 1933, ao mesmo tempo em que é evocado um financiamento oculto pelo patronato. No entanto, os fatos parecem mal estabelecidos. O homem do patronato em 1932 era von Papen, e o financiamento pelo grande capital era reservado essencialmente a ele. No partido hitlerista, os desempregados se encontraram ao lado de uma classe média desorientada e de um exército hesitante, grupos de interesses e preocupações diferentes, seduzidos por uma ideologia anticapitalista ambígua, preocupada com o reerguimento nacional e obcecada pela humilhação de 1914-1918. Na verdade, a ascensão do nazismo é um componente da crise de 1929, bem mais do que uma consequência, e suas origens devem ser procuradas para além das convulsões de 1929-1932, que foram mais profundas e violentas nos Estados Unidos, por exemplo. Radicalmente diferente é a situação da União Soviética. Realidade mal conhecida, ela surge ao longo de todo o período como um desafio permanente, uma alternativa evidente às desordens capitalistas. Durante os anos 1920, os peritos do Comintern anunciam a cada mudança de conjuntura a derrocada do sistema capitalista. A realidade dos anos 1930 lhes dá razão no plano econômico. Contudo, a espera da Revolução Mundial é logo frustrada e cede lugar a uma reviravolta estratégica espetacular. A estratégia classe contra classe defendida depois de 1920, que fazia da social-democracia o principal inimigo, ainda mais perigoso porque mais próximo dos trabalhadores, sucede depois de 1934, em resposta à escalada fascista e à nova situação criada pela crise. A estratégia frentista que visava incentivar as coligações burguesas, das quais as frentes populares espanhola e francesa são a expressão mais conhecida. Essas são as linhas gerais do dramático panos de fundo sobre o qual a crise se desenrola. É impossível omiti-las quando se deseja estabelecer seu impacto no mundo e prestar contas das diversas políticas que tentaram superá-la. 2. Desemprego e desordens sociais. Pesquisas diretas junto aos desempregados foram feitas em vários países. Duas se tornaram clássicas. Uma é a de Edgar Wittbach,
pesquisador americano que estudou durante 6 meses, em 1931, uma população de 3.000 desempregados em Greenwich, bairro de Londres. Ele morou no local, acompanhou os operários em seus deslocamentos, etc. O resultado foi publicado em 1933 com o título The Unemployed Man. A outra, realizada por uma equipe da Universidade de Viena, Áustria, dirigida por Paul F. Lazarsfeld, Marie Jaoda e Hans Eisel, acompanha durante o inverno de 1931-1932 a vida de uma aldeia de 1.500 pessoas, Marienthal, que está submetida a um desemprego quase geral e recebe uma ajuda ínfima de capital. A equipe se diferencia em 2 aspectos: pela minúcia das observações e por sua atividade de ajuda e animação, distribuição de roupas, gestão de uma clínica gratuita. O relatório é publicado com o título de Arbeitslosen von Marienthal, os desempregados de Marienthal. Depois de 1932, investigações desse tipo se difundem na Europa, e em 1933 Bach e Lazarsfeld vão para os Estados Unidos. O primeiro estuda por longo tempo o desemprego em New Haven, que resultará em seu famoso livro Citizens Without Work, 1940. O segundo, contratado pela administração Roosevelt, amplia o campo de pesquisa, interrogando 10.000 jovens em Newark, que participa de uma publicação em 13 volumes sobre os efeitos sociais da depressão, sob a égide do Social Science Research Council. Nessas pesquisas, a situação material das populações sem emprego, quase sempre sem proteção social efetiva, inclusive sem proteção em absoluto, como nos Estados Unidos, aparece como catastrófica, mas não tanto quanto seu abatimento moral. Elas registram poucos efeitos espetaculares sobre a saúde. As deficiências alimentares são evidentes, mas seus efeitos só são percebidos a médio prazo e não aparecem muito. Os pesquisadores constatam o desaparecimento quase total do consumo de carne, o uso generalizado das farinhas e uma tendência a transferir uma parte crescente do dinheiro disponível para produtos não essenciais como o café preto, considerado um luxo indispensável. A falta de proteínas no dia a dia tem como contraparte várias despesas específicas. Na Grã-Bretanha, o chá e os bombons. Na França, o vinho e o café. Os desempregados dedicam também uma parte significativa de seus fundos às apostas e ao cinema. Uma esfera orçamentária, no entanto, é claramente sacrificada: o vestuário. Uma mudança de estado de espírito se manifesta em toda parte à medida que a aprovação se prolonga. Em alguns meses, o desempregado passa da procura febril ao desânimo e depois à apatia, abatimento final daquele que perdeu todo o amor próprio e evita os contatos sociais como humilhação profunda e ansiosa. Essa evolução não é seguida no mesmo ritmo por todas as famílias, e uma minoria, muitas vezes detentora de rendimentos superiores à média, continua a lutar. Apesar de não aparecerem pesquisas desse tipo, o verdadeiro desastre material dos mais vulneráveis pode ser deduzido de alguns indicadores. 29 pessoas mortas de fome em Nova York em 1933, 110 nos Estados Unidos em 1934. Aumento dos casos de escorbuto, raquitismo e pellagra. Ao mesmo tempo, se assiste à multiplicação dos despejos, apesar de alguns proprietários levarem em conta as dificuldades do momento e renunciarem a seus aluguéis para manter os locatários. Resulta disso um surgimento de moradias improvisadas, casebres amontoados em terrenos baldios. Esses agrupamentos miseráveis de despejados sem abrigo recebem um nome especial dependendo do país. Umpes na Austrália, Auvervilles nos Estados Unidos, em homenagem ao presidente Auver, Bidonvilles na França. Mas são os textos literários que melhor testemunham as vidas destroçadas ou o deterioramento da vida dos párias da prosperidade. Love on the Dole, Amor no Seguro-Desemprego, do inglês Walter Greenwood, 1933, e a trilogia do americano James Farrell, Young Lonergan, 1932, The Young Man World of Studies Lonergan, 1934, e Judgment Day, 1935. O Jovem Lonergan, A Adolescência de Studies Lonergan e o Dia do Julgamento, dedicada a um jovem do submundo de Chicago, ilustram o desemprego crônico e a vida estropiada.
Por outro lado, Caro et Levingt siècle Caro e o século XX, do austríaco Rudolf Brungraber, e et Maintenant, mon bonhomme. E agora, o rapaz? Do alemão Hans Fallada, 1932, relatam trajetórias exemplares de trabalhadores oprimidos pela exclusão da sociedade, que acabam tentando roubar sem sucesso, antes de encontrarem um destino autodestrutivo, o suicídio para Caro. É preciso, portanto, equilibrar a balança e considerar que as dificuldades materiais, quase sempre graves, se somam à ausência de perspectiva numa crise que não tem fim. Se tentarmos, de maneira mais global, fazer um balanço dos modos de vida por classe social durante a crise, uma única certeza aparecerá, e ela é paradoxal: o poder de compra de certas categorias aumenta. Retomaremos aqui alguns resultados comparativos estabelecidos por E. H. Peltz Brown e M. H. Brovny na obra A Century of Power, 1963, ver figura 8. Esses dois pesquisadores ingleses consideraram 5 países: Alemanha, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e Suécia, e construíram 2 séries de índices para permitir uma comparação entre eles. O índice do salário semanal operário convertido em libras esterlinas na taxa de câmbio em vigor em janeiro de 1931 e o índice do salário real, isto é, corrigido da alta ou da baixa do custo de vida em cada país. Essa base de comparação é duplamente arbitrária. Primeiro, porque uma taxa de câmbio reflete as condições de trocas internacionais somente de alguns bens, e os movimentos de capitais, e não explica muito bem as eventuais discordâncias entre o custo relativo de bens e serviços fora do comércio exterior e importantes no consumo cotidiano. Segundo, porque, após 9 meses, a libra perderia rapidamente 30% de seu valor. Eventuais correções aproximariam verossimilmente a França da Grã-Bretanha, por exemplo, sem no entanto modificar a hierarquia observada. O primeiro índice, nominal, acusa baixas nítidas durante os anos 1930. O segundo, apresentado no gráfico, mostra que em 3 países, Grã-Bretanha, Suécia e França, a crise e suas sequelas se manifestam numa nítida alta, apesar de variantes segundo o poder de compra. As evoluções alemãs e americanas se manifestam numa queda bastante modesta. Essas variações se explicam evidentemente pela deflação e pela baixa do custo de vida, que quase sempre foi mais rápida do que a dos salários nominais. O paradoxo se inverte na França dos tempos da Frente Popular. As altas de salário então obtidas não compensam a onda de inflação concomitante. Estamos diante de um dos fenômenos mais desconcertantes da crise. Na confusão, o poder de compra de certas categorias, não o dos desempregados, pôde aumentar, não de maneira sistemática, mas graças a movimentos desiguais de preços e rendimentos. A resistência à baixa dos salários e rendimentos nominais é um fenômeno bem conhecido, que aparece desde o início do século XX, e garante em caso de queda acentuada dos preços um aumento do poder de compra, pouco marcante, mas totalmente real. É provável que uma atitude patronal tenha favorecido esses ganhos salariais, a que consiste em dispensar rapidamente, ao invés de conservar com diminuição das remunerações, trabalhadores que logo farão reivindicações. A forte resistência dos rendimentos salariais é confirmada por uma queda no consumo relativamente fraca, às vezes refreada em certos países. Depois por um recuo no fim das contas moderado do entesouramento, 25% nos Estados Unidos. Fica claro portanto que os assalariados viveram a crise de maneira muito distinta, às vezes oposta, dependendo da situação de seus empregos. Os desempregados americanos, não protegidos, no extremo. Os funcionários franceses, por exemplo, apesar de preocupados com uma eventual perda autoritária de privilégios, no outro. Nesse leque internacional, os próprios trabalhadores empregados viram sua sorte diferir. Os trabalhadores manuais, quase sempre pagos por tarefa ou por períodos breves, sofrem com a crise muito mais do que os empregados pagos por mês. A questão dos rendimentos do capital continua obscura. Heterogêneos e discretos, eles são pouco conhecidos.
Os rendimentos das empresas, os benefícios ou os lucros, baixaram muito, de 20% a 80%, em quase todos os países e desmoronaram nos Estados Unidos e na Alemanha, levando a prejuízos, em 1931 e 1932, pelo menos algumas sociedades industriais. As consequências para seus proprietários foram em grande parte amortecidas. Houve certa redução de estilos de vida mais luxuosos, sem consequência direta no conforto cotidiano dos interessados. Diversas estratégias fiscais e patrimoniais permitiram a certos grupos se safarem, comprando ações a baixo preço, por exemplo, ou tirando proveito do desastre imobiliário vivido pelos desempregados endividados. Por fim, e acima de tudo, é preciso aproximar essas reorientações da espetacular retração dos investimentos constatada em toda parte. Os responsáveis pelas empresas podem, segundo os resultados, regularmente escolher, de um lado, a parte reservada à renovação das instalações e à sua extensão, amortecimento e autofinanciamento, e, de outro, a parte destinada aos proprietários, benefícios distribuídos. A hipótese parece plausível. É sem dúvida sacrificando os investimentos que os donos dos meios de produção limitaram a baixa dos rendimentos do capital. Enfatizamos o suficiente a crise crônica da agricultura para podermos concluir que houve grande pobreza no destino do camponês durante a crise. A baixa das cotações e as dificuldades de escoamento podem conduzir os fazendeiros arruinados ao abandono de suas terras, cf. dos Estados Unidos, ou a uma espécie de retraimento com tendência à autossubsistência. Raras são as propriedades que puderam se modernizar e reduzir seus custos. Diversidade de situações e de mecanismos. A crise teve seus vencedores e perdedores, que variaram segundo os conflitos e as opiniões políticas tanto quanto segundo o jogo dos fatores econômicos. A crise se ramifica não apenas porque a distribuição de um produto em baixa é ainda mais conflituosa do que durante uma expansão, mas também porque o espectro do desemprego conduz facilmente a cada um por si, quantos trabalhadores aceitaram temerosos a redução imposta de seus horários e de seus salários. E porque a queda dos preços e da atividade consolida a provisória prosperidade de uns sobre a ruína dos outros. As dificuldades econômicas enfraquecem as reivindicações sociais, e somente após a estabilização na depressão o movimento se inverte e se alimenta do descontentamento popular generalizado. O abalo social resultante da falência da economia capitalista se manifestou pouco a pouco nos grandes países industriais e não resultou em maiores desordens imediatas. Assinalemos, no entanto, a errância ferroviária dos jovens americanos, inclusive dos muito jovens, em 1931, 1932, semelhantes a uma horda de vagabundos. Os primeiros foram estimados em 200 mil. Furtando de cidade em cidades, esses nômades da depressão preocupam quando em grupos. A entrada no desemprego é um destino vivido primeiro individualmente. Ao se perder o trabalho, ainda não se sofreu o suficiente para se rebelar. Por outro lado, quando se sofreu por longo tempo, se perdeu a capacidade de protestar de maneira organizada. As grandes ondas de revolta operária, as greves da Frente Popular ou, nos Estados Unidos, do Sil de John Lewis, Congress of Industrial Organization, organização sindical combativa resultante de uma cisão com a AFL, a American Federation of Labor, iniciada em 1935 e legalizada em 1936, datam dos anos 1936, 1937 e se apoiam em trabalhadores empregados. É útil diferenciar as agitações pontuais que se opõem aos governos em aspectos específicos e as tentativas de organização dos desempregados. Na primeira categoria, encontramos as revoltas que respondem a medidas de deflação interna. Motins ingleses de setembro de 1931, franceses de 1935, nos arsenais de Brest e Toulon, motins australianos e neozelandeses evocados anteriormente, encontramos também a triste Marcha do Bônus, reunindo nos Estados Unidos, em 1932, 11 mil veteranos do exército que reclamavam o pagamento imediato de indenizações de guerra. Marcha dissipada brutalmente, em Washington, pelo exército regular.
A segunda categoria, que reúne os protestos dos desempregados, ilustra a impossibilidade de uma mobilização constante desses últimos, para além da organização de associações por bairro ou por região. Assim, nos Estados Unidos, a única tentativa de mobilização geral contra o subemprego acontece no dia 6 de março de 1930, quando o minúsculo Partido Comunista de W.Z. Forster, 7.000 membros, organiza uma série de manifestações nas grandes cidades a partir de uma rede de Unemployed Council, os conselhos de desempregados, e é desmantelada por uma repressão eficaz. Depois disso se sucedem esporádicas marchas da fome, sendo a mais famosa a de 7 de março de 1932 em Dearborn, perto de Detroit, que acaba num banho de sangue. Os desempregados da cidade, a Ford licenciara 3/4 de seus efetivos, se manifestavam contra a redução das ajudas públicas e por novas contratações. Em consequência de choques muito violentos provocados pela polícia, seriam contados 4 mortos. De maneira bastante sintomática, será uma organização inicialmente dependente de um projeto político, as Unemployed Citizens Leagues, associações de cidadãos desempregados, dirigidas por A. J. Muste, que conhecerá grande sucesso, primeiro em Ohio e na Pensilvânia, melhorando a assistência e favorecendo os canais de autossubsistência. Porém, à medida que as ligas se politizam, elas perdem seu público. Assinalemos ainda o sucesso das lutas coletivas contra os despejos, que mobilizam bairros inteiros. Já destacamos a especificidade da transformação social alemã. Não parece que os desempregados, presentes em massa no Partido Comunista, tenham sido significativamente recrutados pelos nazistas. Por sua vez, os comunistas franceses formam comitês regionais de desempregados. É na Grã-Bretanha, ao que parece, que a organização do sem-emprego melhor se desenvolveu. O NUV, National Unemployed Workers Movement, organiza manifestações contra as reduções do DOLI, os pagamentos do seguro-desemprego, e ainda marchas da fome, aqui também com alguns choques violentos contra uma polícia agressiva, que despertam muita simpatia por todo o país. Filiações comunistas o afastam, no entanto, de uma colaboração com os sindicatos e o isolam definitivamente. Nenhuma dessas manifestações conseguiu ameaçar com seriedade a ordem estabelecida. Até mesmo a conquista do poder por Hitler se deu nas urnas. De maneira gradual, e sutil também, a desestabilização assumia uma dimensão cultural e moral. 3. Da inquietude dos anos 1920 à urgência dos anos 1930. Seria muita ingenuidade pretender retraçar em algumas páginas a evolução cultural dos anos 1930, e mais ainda pretender isolar a parte referente à crise de 1929. Esta, que foi uma desestabilização entre tantas outras na globalização de conflitos nacionais e das economias industriais, inverteu direta ou indiretamente o otimismo aparente da nova era e dos anos loucos. Num exame mais detalhado, a inquietude da modernidade já era perceptível antes de 1914, especialmente na Europa. Contudo, essa mistura complexa muda de direção depois de 1929. Apontaremos aqui algumas ideias, limitadas aos Estados Unidos. Seria errado imaginar uma mutação global da cultura americana. Para ficar só na literatura, Faulkner, que começou a escrever nos anos 1920, continua sua obra sem integrar de maneira visível, num momento específico, o ar dos novos tempos. O romance noir dos anos 1930, de forma semelhante, é o elo entre as obras de Dermet e o mundo sombrio da lei seca, por um lado, e a maturidade de R. Chandler nos anos 1940, por outro. Seara Vermelha, de Ian Met, data de 1929. O Destino Bate à Sua Porta, de J. Cain, de 1934. À Beira do Abismo, de Chandler, de 1939. Terceiro e último exemplo, Cosmopolita. A Geração Perdida de Hemingway, Fitzgerald, T.N. Wilder, Caibo e Elliot Poe, revelada na Boêmia de Montparnasse sob o comando de Gertrude Stein, produziria com plasticidade durante todo o entre guerras, combinando inquietude, pesquisa formal e desenraizamento.
outra transformação complexa, marcada por rupturas externas e inclusive contrárias às da produção econômica: o cinema. O ano de 1929 é uma data-chave, a da popularização do cinema falado, que abre novos horizontes às transmissões culturais, estimula uma indústria na contracorrente das demais, principalmente por sua grande demanda. O rádio não fica parte desse grande desenvolvimento das comunicações. Uma simples reflexão de bom senso é suficiente para indicar os limites das contribuições cinematográficas nas novas contribuições culturais dos anos 1930. Entretenimentos que exigem um financiamento custoso, logo controlado por negócios oligopolistas, e o consentimento de distribuidores. A grande maioria dos filmes tenta distrair um público que desejava arejar as ideias. É por isso, por exemplo, que as revistas de music rock alimentam uma parte dos sonhos ameaçados. É o caso de Gold Diggers, de Mervyn LeRoy, com a dançarina Ginger Rogers coberta de dólares. Das comédias ligeiras, dos filmes de aventura, de gangster, ou das reconstituições históricas, ao lado de um crescimento dos grandes humoristas, mais livres em suas zombarias. Luzes da Cidade, de Chaplin, data de 1931, Tempos Modernos, de 1936, enquanto os irmãos Marx produzem regularmente, na mesma época, obras como Os Gênios da Pelota, O Diabo A4, porém logo depois de 1929, nasce uma vontade geral de expressão de testemunhos pessoais, tanto por parte dos intelectuais que se mobilizam quanto por parte dos cineastas, fotógrafos. O apogeu dessas declarações é, indiscutivelmente, Let Us Know Praise Famous Man, 1939, de J.A.G.W. Evans. Essa obra ilustra a cooperação, em 1936, entre um jovem escritor de 27 anos, J.A.G., e um fotógrafo de renome, W. Evans. A intenção original era mostrar a vida dos camponeses brancos miseráveis no Alabama. Por isso as descrições minuciosas de J.A.G. e as fotos quase antropométricas de W. Evans, que compartilharam por 6 semanas a vida de 3 famílias de agricultores rendeiros levados à miséria. No entanto, texto e imagem são conduzidos num lirismo febril com acento religioso e convergem para um telurismo anunciador de eternidade. O olhar é como uma queimadura, e o retrato, acusação. Estamos nos antípodas da América manufatureira. Vemos a realidade industrial ruir, já que a descrição desses camponeses presos na armadilha do criminoso mundo dos negócios leva a uma dolorosa tomada de consciência. A influência do cinema é tão forte quanto discreta. O texto alterna frases longas e curtas pontuadas por 2 pontos que multiplicam as evidências e remetem às fotos. Podemos relacionar a essa obra dilacerante o livro A Caminho de Virgão, de George Orwell, resultante de uma série de reportagens e publicado em 1937, o relato da vida cotidiana dos mineiros e operários desempregados no norte da Inglaterra. Seu lirismo é menos ardente e se prolonga numa meditação política sobre a alienação e os destinos de classe. Com A.G. Orwell, todo o idealismo intelectual anglo-saxão vai além das denúncias e investigações para fazer um simples questionamento sobre sentido e existência, no qual se unem o absurdo e a fraternidade. Paralelamente a esse renascimento lírico, se desenvolve nos Estados Unidos uma literatura de combate. Já citamos James T. Farrell, membro da Escola de Chicago. Ao lado de Richard Wright e Nelson Algren, ele desenvolve um naturalismo do submundo, com boa dose de determinismo e simbolismo. Toda uma tradição americana de contestação social e de realismo, que vai de Upton Sinclair, T. Jungle, 1906, a Theodore Dreiser, T. Titan, 1914, denunciava o reverso da prosperidade. Com a catástrofe, ela ganha novo impulso. 2 obras célebres se destacam. O Grande Capital, de Dos Passos, 1936, e As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, 1939. Do primeiro, que passará, ao longo de sua vida, da extrema esquerda para a extrema direita, falaremos da técnica, a simultaneidade, utilizada desde 1925, que consiste, através de segmentos paralelos e alternados, em narrar a movimentação de vários heróis,
O balanço dos anos loucos através dos destinos entrecruzados de um aviador, de uma militante política, de uma atriz, é conduzido com vigor e converge para a destruição econômica, moral ou física da maior parte dos personagens em 1929. Curtas biografias de personagens públicos, recortes da imprensa e excertos radiofônicos dão um ritmo a essa crônica fragmentada de um sonho pouco a pouco despedaçado. Os anos 1930 ajustam as contas com os anos 1920. John Steinbeck, em 1939, já tinha uma obra importante atrás de si e fizera a crônica de uma greve nos pomares da Califórnia, A Batalha Incerta, 1936. Sua obra-prima, As Vinhas da Ira, reconstitui a epopeia de camponeses arruinados e expulsos do Oklahoma tentando conseguir emprego na Califórnia depois de uma terrível odisseia na estrada. O sucesso estrondoso do livro permite sua adaptação cinematográfica por John Ford, com Henry Fonda. Sobre a tábula rasa desobstruída por Dos Passos e Agee, Steinbeck retoma um mito fundador dos Estados Unidos, a migração de colonos unidos pela desgraça e pela injustiça, afastando o mal pelo sofrimento que revela os verdadeiros valores e a necessária solidariedade. A força da obra resulta desse simplismo em movimento, dessa reviravolta total e moralizadora, e o estilo não poupa cenas genuinamente cinematográficas. Travelings, plongées, vistas panorâmicas. Antes mesmo da adaptação de Ford, o livro tinha uma tenaz construção visual, reivindicando com isso a passagem à ação imediata, à unidade de um caminho que vai da sobrevivência à organização. É no entanto com um filme bem mais antigo que parece ser mais esclarecedor concluir essa breve exploração da dimensão cultural da crise nos Estados Unidos, enfatizando sua complexidade e sua ambiguidade. O Pão Nosso, de King Vidor, 1934, que reconstitui as aventuras de um jovem casal. O homem está desempregado, e eles acabam ocupando uma fazenda abandonada e reunindo à sua volta uma população de deserdados, criando uma comunidade agrária com o simbólico nome de Arcádia. Depois de um breve momento de instabilidade com a chegada da loira Sally, que simboliza a cidade com seu gosto pelo jazz, pelo álcool e pelo tabaco, a vida rural é por fim comprometida pela seca e salva pela escavação a picareta de um canal. Essa fábula bíblica, Vidor é um adepto da ciência cristã, transforma o tema bastante conhecido dos perigos da rua e da cidade, característico dos anos 1920, numa exaltação da auto-organização agrícola em meio a automóveis, mas sem mínimo material mecanizado. A redenção pelo trabalho se une aqui ao stakhanovismo e substitui a produtividade pelo esforço. Podemos ver nessa comunidade que adquire independência e que se reúne em torno de um homem, depois de hesitar quanto a seus processos de tomada de decisão, tanto os primórdios de um comunismo primitivo quanto a desconfiança para com o socialismo e a democracia. Trata-se de um movimento de recuo, de retraimento sobre si e sobre a terra, revelador de uma sociedade cambaleante. Em uma palavra, parece que podemos resumir o impacto cultural da catástrofe econômica num movimento urgente de engajamento e testemunhos. O romance apresenta certa regressão formal em relação às experiências revolucionárias internacionais dos anos 1920, Faulkner, Proust, Dublin, Joyce, mas impõe despojamento e brutalidade, e dialoga com o cinema, a fotografia e a investigação. Esses caminhos cruzados, à sua maneira, compõem o mapa da convulsão. 4. O capitalismo sob vigilância. Todos os países industriais conhecem, a partir de 1933, um aumento considerável da pressão política e sindical operária. As greves recomeçam a partir de 1933. O início de uma recuperação libera a expressão, de certa forma retardada, do medo e da indignação dos operários. Esse ressurgimento da combatividade é reforçado mais ainda nos anos seguintes pela aliança com as classes médias que perdem a esperança de, agindo isoladamente ou se unindo à direita capitalista, saírem ilesas. Aliança desejada também pelo lado operário quando a estratégia antifascista, na Europa, implica uniões democráticas.
Resulta disso uma segunda onda de pressões à esquerda, mais potente do que a primeira e perceptível tanto nos Estados Unidos quanto na França, que culmina em grandes greves e conquistas sociais. Essa revanche do common man, o homem da rua, é intrinsecamente uma mutação intelectual e social que desqualifica as pessoas no poder nas democracias ocidentais. Muitos assinalaram que o Brain Trust do presidente Roosevelt, sua equipe de governo, nomeava na maioria das vezes, em 1933, novatos, quase sempre saídos dos círculos empresariais e financeiros. Das conclusões dos comitês de especialistas nos planos sindicais às sugestões dos simples cidadãos, as propostas feitas na época eram de todos os tipos. Iam do retorno à vida rural à criação de uma moeda liquefeita que obrigasse seus detentores a despesas imediatas, como por exemplo, através da emissão de notas datadas, válidas por um tempo específico. 3 grupos predominam. Por ordem cronológica, encontramos primeiro uma corrente ardorosa e antiga a favor da estimulação do poder de compra, depois a dos debates em torno do tema do multiplicador de empregos e, por fim, a do movimento planificador. A ideia de que a manutenção, ou desenvolvimento, do consumo popular facilitaria a retomada da economia em crise estava bastante difundida em 1929, e certas medidas do presidente Hoover nesse ano fazem parte dessa linha de pensamento. Ela encontra sua expressão mais sistemática no Plano WTB, adotado em 1932 pelos sindicatos alemães, derivado do nome de 3 famosas chefias sindicais. W. Wojcinski, Fritz Tarnow e Fritz Baade. Esse plano, cujos fundamentos haviam sido lançados em 1929, previa a estimulação do consumo através do inchaço da liquidez à disposição da economia. Ao mesmo tempo, o apelo a trabalhos públicos contracíclicos estava extremamente difundido e totalmente desprovido de inovações na época. A ideia do multiplicador de empregos é simples. Numa economia deprimida, com potencial de produção não utilizado, a contratação de certo número de trabalhadores suscitaria trabalho a outros, que, por sua vez, provocariam mais empregos. Poderia, portanto, haver um efeito multiplicador das despesas públicas sobre a atividade. Essa ideia, sistematizada por Keynes, parece ter nascido em 1931, ao mesmo tempo na Grã-Bretanha, K. na Alemanha, R. Friedlander Preston e H. Drager, e numa versão simplificada nos Estados Unidos, pelo magnata da imprensa W. R. Hearst. Ela produz debates contraditórios em 1931, 1932, pois seus adversários ressaltam que a iniciativa estatal levanta dinheiro dos fundos necessários às iniciativas privadas e endívida perigosamente as finanças públicas. Por fim, a corrente planificadora que, a exemplo do socialista belga Henri Demand, reuniu na França e na Bélgica diversos militantes políticos e sindicais, dentre os quais Georges Lefranc e André Philippe, no programa de economia mista, de reformas profundas abrangendo um controle público sobre o crédito etc., espécie de terceira via à esquerda entre uma social-democracia presa ao parlamentarismo e um comunismo que promete uma revolução do tipo tudo ou nada. Um verdadeiro modismo se apossa, entre 1933 e 1936, da palavra plano. Esses 3 conjuntos de propostas, amplamente internacionais, mostram que o momento era de intervencionismo, ou, mais ainda, de ativismo estatal. Tratava-se de regular os mercados, de manter os preços, de multiplicar os acordos profissionais limitando horários ou, caso necessário, produções para reabsorver os estoques e o desemprego, de criar instituições centralizadas capazes de sustentar uma economia concertada. Grandes projetos, nem sempre coerentes entre si, decorrentes na maioria das vezes de uma ação pragmática ponto por ponto, que levaram a um conjunto de medidas multiformes, ao passo que eram abandonados a disciplina deflacionista e os princípios liberais. Os objetivos buscados em quase todos os países industriais têm uma dimensão reformadora e estão unidos em torno de uma vontade de regeneração social nacional. A eficiência econômica passa ao segundo plano. Sacrifica-se a produtividade, para retomar uma expressão de então, porque a aposta é política e social antes de ser econômica no sentido estrito. 1.
As conversões britânicas. Vítima de consideráveis dificuldades durante os anos 1920, como dissemos, o Reino Unido é o primeiro a admitir a intervenção direta do Estado e o protecionismo, indo contra toda a tradição manchesteriana liberal. A primeira conversão é a da política monetária. A uma moeda flutuante, gerada por um fundo de igualização, corresponde uma política de dinheiro barato oposta à que prevalecera entre 1919 e 1931. Ao abrigo de pressões externas, os mercados internos agrícolas são reorganizados por preços garantidos e por serviços de venda geridos pelos produtores, sob o controle do Estado. Em 1930, o Qualmines Act já tentava regulamentar a questão do carvão, reduzindo a jornada de trabalho de 8 para 7 horas e meia e criando uma comissão com plenos poderes para fixar a produção e os preços, responsável por organizar fusões e melhorias técnicas. Da mesma forma, sob a tutela do Estado, um comitê de reorganização da indústria siderúrgica reuniu 2.000 empresas em 1932 na British Iron Steel. A evolução internacional foi amplamente favorável, com entradas de ouro e de capitais, para um país com uma notável tradição de exportação de capitais, e combinação dos termos de troca. Os preços das exportações continuam superiores aos das importações. O comércio externo é em parte reorientado ao império, ainda que inúmeros acordos bilaterais garantissem o escoamento de alguns produtos britânicos em contrapartida a compras específicas. Essas medidas econômicas conduziriam o país a um lento reerguimento, perceptível a partir de 1932, 1933, sem rupturas sociais espetaculares, ainda de Estado-providência, mas acompanhado de medidas antecipatórias do Welfare State. Se a gestão do seguro-desemprego conduzira em 1931 o governo da União Nacional de R. MacDonald a diminuir em 10% os ralos pagamentos de subsídio-desemprego, essa medida é suprimida em 1934, e a Previdência Social desenvolve o sistema de pensão e aposentadorias criado em 1925. Há portanto um piso na retração do consumo, tanto que uma série de medidas tomadas entre 1930 e 1935 estimularam amplamente a construção de moradias individuais padronizadas, levando a um verdadeiro boom do mercado imobiliário, duplicando nos anos 1930 o número de casas novas construídas nos anos 1920. A partir de 1937, a generalização do descanso remunerado permite a abertura de colônias de férias à beira-mar e o desenvolvimento do lazer de massa. Em oposição ao mito negro de uma Inglaterra miserável, esse dinamismo do consumo é característico da recuperação inglesa. 2. Os dois New Deal de F.D. Roosevelt. Muito mais espetacular e tumultuada foi a política seguida por Franklin Delano Roosevelt. Ao fim de 1932, chega ao poder um homem pragmático, pouco preocupado com coerência doutrinária, que critica o presidente Hoover por sua inação e exige grandes economias orçamentárias dentro da pura tradição deflacionista. A inspiração do novo presidente vinha de dois lados. Em primeiro lugar, ele era herdeiro de uma corrente progressista favorável às intervenções federais. Em segundo, ele se tornara um intérprete direto da vontade de renovação encontrada país afora. A seu slogan de New Deal, o novo acordo, uma redistribuição das cartas do jogo econômico e social, responde sua famosa frase segundo a qual a única coisa a temer é o próprio medo. Resulta disso uma intensa atividade reformista, inaugurada nos febris 100 dias que se seguem à sua chegada ao poder. Reformas bancárias, aumentando o controle federal, impondo a separação entre bancos de depósitos e de negócios, concedendo novas garantias aos depositantes e reforçando o papel de banqueiro do Estado. Reformas na Bolsa de Valores, fiscalizando as transações de bens móveis. Reabastecimento do tanque em matéria monetária e financeira, através da injeção de capitais frescos no circuito econômico, flexibilizando as condições de criação monetária e criação de grandes projetos amplamente financiados por empréstimos.
Flutuação do dólar, através da suspensão das transações sobre o ouro, depois depreciação do dólar através de uma política de compra de ouro em cotações crescentes. Essa tática, que fora utilizada ao fim da Guerra de Secessão, tem como objetivo a recuperação dos preços internos. Ela tem a vantagem de não traumatizar a opinião pública com uma desvalorização declarada. Quando o dólar é estabilizado, em 31 de janeiro de 1934, ele perdera 41% de seu valor, mas os estoques de ouro estatais haviam crescido consideravelmente, em massa e em valor, tranquilizando assim o público. Criação da Civil Work Administration e da Federal Emergency Administration, dois órgãos respectivamente encarregados de organizar empregos públicos, 4 milhões de desempregados contratados em meados de janeiro de 1934, e de distribuir fundos de ajuda, 20 milhões de beneficiários no inverno de 1934. Retomada do projeto de planejamento hidráulico no Tennessee que Hoover iniciara. A criação da Tennessee Valley Authority se torna o símbolo do novo regime. Tratava-se de uma economia concertada, de colaboração entre o Estado Federal, os estados locais, os fazendeiros ribeirinhos e os usuários da corrente elétrica. Enquadramento da atividade industrial pelo NIRA, National Industrial Recovery Act, de junho de 1933, e uma série de medidas complementares materializadas no conjunto de códigos específicos por indústria. Maciçamente apoiadas por certas fações sindicais, essas regulamentações impostas a muito custo ao mundo dos negócios previam uma redução da semana de trabalho para 35 horas, um salário mínimo garantido, a liberdade sindical completa e o direito de associação para os trabalhadores, bem como inúmeros acordos de autolimitação da produção e da cartelização dos mercados. O Agricultural Adjustment Act se encarrega da crise agrícola, junto com outras cláusulas que concedem novos créditos aos fazendeiros, assim como subsídios à limitação da produção, facilitando as redistribuições de terras e a modernização, apesar de não conhecer um sucesso imediato. Essa simples enumeração evidencia o alcance do intervencionismo rooseveltiano, que se chocou com a resistência feroz da Suprema Corte, responsável pela Constituição. Em 27 de maio de 1935, os 9 juízes inamovíveis invalidaram unanimemente todas as medidas tomadas no quadro do New Deal, considerando-as como contrárias à Constituição americana. Com isso, seguiram-se batalhas processuais e outras leis, particularmente a Lei Wagner, que retomava o NIRA, e o Social Security Act de agosto de 1935, que rompia com uma tradição secular estabelecendo uma proteção social obrigatória senão generalizada, que também foram anuladas. Reeleito em 1936, no entanto, Roosevelt ganha com ampla maioria e consegue a passividade da Suprema Corte. Começa então um segundo New Deal, tendo como panos de fundo uma crescente tensão social. As cláusulas legais que sancionam os direitos dos trabalhadores são retomadas e pouco a pouco impostas em meio a conflitos violentos, em que se distinguem o sindicalista John Lewis e sua organização, a CIO, Congress of Industrial Organization. O resultado é imenso e controverso. Roosevelt continua sendo a figura guia dos anos 1930. Sem querer, ele transforma o capitalismo americano em 1933, 1935 e se apoia cada vez mais no meio operário em 1936, 1938. Nunca convencido por Keynes, com quem se encontrou diversas vezes, ele combateu com força a política de déficit orçamentário até 1938. Suas ambições reformistas procediam de outros princípios. Alguns sublinharam que estes se opunham a boa parte do sonho americano, conduzindo a mediação federal autoritária nas relações privadas. 2. As economias militares, Alemanha, Itália, Japão. Os elementos comuns aos três países são a cartelização industrial submetida ao mundo militar, a busca decidida de autossuficiência, ou antes de autarquia, numa perspectiva expansionista, o centralismo bancário e as manipulações monetárias, no Extremo Oriente, a depreciação sistemática do iene.
Na Europa, os controles das trocas e depois a criação de canais paralelos para a circulação nacional e internacional, e o controle rigoroso das importações e das exportações. Enquanto a expansão japonesa avança sem modificação do Estatuto dos Trabalhadores, o mesmo não acontece na Alemanha e na Itália. Ao corporativismo dos sindicatos italianos respondem às medidas alemãs que suprimem, em 10 de maio de 1933, todas as organizações operárias e patronais e criam a Frente do Trabalho, em que todos os participantes da vida econômica são enquadrados. Não podemos deixar de sublinhar o sucesso aparente, a curto e médio prazo, dessas medidas autoritárias ou totalitárias. A Alemanha rapidamente reabsorve seu imenso desemprego. O Japão vê sua indústria de bens de infraestrutura, bastante incentivada, chegar às alturas, enquanto a Itália apresenta resultados mais variados. A moeda é levada à desvalorização em 1936 e cada vez mais o país se submete a seu aliado germânico. 4. Do Bloco Ouro às Frentes Populares. Dissemos que certo número de países europeus havia ficado preso, durante a derrocada monetária, à manutenção da paridade ouro de suas moedas. Nesse grupo, estavam França, Itália, Países Baixos, Bélgica, Suíça e algumas nações da Europa do Leste. Esses países pagaram caro por tal apego durante os anos de 1933 a 1936, pois as desvalorizações sucessivas da libra esterlina e do dólar de maneira intensa e repentina encareceram seus preços nas trocas mundiais. Como recusam a desvalorização, são obrigados a abater seus preços e rendimentos, limitando as despesas públicas e procedendo a baixas, mais ou menos autoritárias, numa política de deflação interna. À medida que o tempo passa, as queixas se multiplicam em meio a um marasmo circundante. Um pânico financeiro em março de 1935 impõe a desvalorização à Bélgica. A situação francesa não era muito melhor, e os acessos de desconfiança em relação ao franco levam a um último esforço deflacionista do governo Laval, que reduz autoritariamente 10% dos pagamentos do Estado, dentre os quais os ordenados dos funcionários, e inúmeros preços. A inversão política da Frente Popular, precedida pela Frente Popular Espanhola, pode ser caracterizada pela ideia de estimulação do poder de compra e um intervencionismo bastante moderado. Não fizera Léon Blum uma distinção entre o exercício e a conquista do poder. Segundo seu ponto de vista, o momento não era de socialismo, e a coligação da Frente Popular teve, portanto, um balanço muito original. Poucas nacionalizações, acordos contratuais centralizados, os acordos Matignon que previam aumentos gerais de salários, 10 a 15%, e uma lei famosa, de 22 de junho de 1936, que reduzia a semana de trabalho de 48 para 40 horas, sem diminuição de salário. As tentativas de manutenção das receitas agrícolas, por intermédio de um Office National Interprofessional Double, são mais clássicas. As 40 horas são a típica medida histórica e controvertida. Simbólica, apoiada na importância do trabalho em meio turno na França, a lei introduz uma grande rigidez. De fato, as 35 horas previstas pelo New Deal são negociáveis, moduláveis em certa medida segundo os códigos e setores. Materializando a conquista de uma nova dignidade, indissociável do direito ao lazer e das primeiras férias remuneradas, o texto francês tem um aspecto antiprodutivo. Por sua uniformidade, ele pode levar empresas dinâmicas, em regiões pouco afetadas pelo desemprego, a limitar suas produções. É portanto gerador de áreas de desaceleração. Essa constatação não autoriza em nenhuma instância o raciocínio segundo o qual as 40 horas teriam paralisado a economia francesa, e muito menos a observação desdenhosa, muito comum, sobre a semana de 4 quintas-feiras que teria autorizado a preguiça operária. O certo é que a recuperação da Frente Popular não avança e tem claras consequências inflacionistas, confirmadas por 2 desvalorizações sucessivas. Ao lado dessas importantes experiências que transformaram visivelmente os grandes países industrializados, outras nações conduziram políticas reformistas muitas vezes ousadas e exitosas. Foi o caso dos países nórdicos, principalmente da Suécia,
que logo reorientaram suas trocas externas e desenvolveram um aparato industrial de alto rendimento. A chegada ao poder dos social-democratas em 1933 torna possível um verdadeiro laboratório de políticas econômicas e sociais que fascinaria os grandes países ocidentais por décadas. Com um sindicalismo potente e reconhecido, não isento de graves confrontações, e uma política orçamentária explicitamente anticíclica a partir de 1937, obra de Dag Hammarskjöld, o socialismo sueco é forjado durante a crise. As transformações contrastantes da Austrália e da Nova Zelândia merecem uma menção. Em 1931, os trabalhistas perdem o poder na Austrália. Em 1935, chegam a ele na Nova Zelândia. Até 1935, as soluções deflacionistas, às vezes violentas, prevalecem, mas depois dessa data os trabalhistas neozelandeses instauram uma política de verdadeira síntese da Frente Popular, do New Deal e das reformas britânicas. Diante da Austrália, que continua fundamental e agressivamente liberal, não sem sucesso, no fim das contas, eles impõem em 1936 a semana de 5 dias e de 40 horas, reativam a construção civil e a concentração industrial, garantem um nível de vida mínimo aos fazendeiros. Seus esforços culminam num dispositivo de previdência social baseado na simples noção de responsabilidade coletiva diante de situações de indigência ou necessidade. 1938. Muitas vezes se atribuiu a saída da crise ao crescimento das despesas militares. Duas observações precisam ser feitas sobre esse ponto. A primeira diz respeito ao aspecto tardio desse rearmamento, que mesmo na Alemanha só é realmente significativo em 1937, 1938. Paradoxo quase sempre desconhecido, o esforço de guerra alemão só será total em 1942, quando os efeitos da estratégia de guerra relâmpago, que não implicavam uma mobilização duradoura da economia, se dissipam. Portanto, o sucesso a curto prazo da recuperação nazista, e também japonesa, acontece sobretudo devido à presença de um Estado autoritário que se encarrega do futuro econômico. Em segundo lugar, houve nessa emergência nacional e estatal, menos marcada nas democracias ocidentais, apenas uma primeira etapa. Em consequência do Segundo Conflito Mundial, o impulso prodigioso dos Estados Unidos leva-os a uma segunda etapa. Um amplo rearranjo das relações internacionais, que compreende, além da primazia do dólar e do Plano Marshall, ajuda maciça à reconstrução europeia, as disposições de livre comércio do GATT, Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, de 1948. 5. O nascimento do subdesenvolvimento. A crise é, acima de tudo, industrial e ocidental. Não podemos esquecer, no entanto, que 2/3 do mundo em 1930, ou 1,4 bilhão de pessoas, tinham suas condições de vida ligadas direta ou indiretamente às cotações das matérias-primas e à margem de autonomia concedida por suas metrópoles. Essa massa de peso demográfico crescente diante do declínio da Europa Ocidental estava dividida, em 1930, mais ou menos em 4 blocos. 40% para a Ásia do Leste e 40% para a Ásia do Sul, por um lado, 8% para a América Latina e 12% para a África, por outro. Uma considerável disparidade caracteriza as situações dos territórios em questão, o que torna impossível uma generalização sobre o impacto da crise. A instabilidade do entre-guerras aqui também é evidente. Lembremos, por exemplo, que a China vive uma guerra civil nos anos 1930. A longa marcha de Mao Tse-tung, que data de 1934, 1935, é um episódio marcante. Outras nações aos poucos conquistam sua independência, como a Índia, coexistindo com estados politicamente autônomos, zonas sob protetorado, colônias isoladas ou organizadas de várias maneiras, tanto no Império Francês quanto na Commonwealth Britânica que sucede em 1931 ao Império. Estatuto de Westminster. Ter uma zona de influência, isto é, de dominação, parecia uma necessidade vital para os grandes países industrializados. Prova disso são as tentativas neocoloniais da Alemanha, da Itália e do Japão.
A realidade está, no entanto, longe de ser tão simples, e não fica claro, retrospectivamente, que o mundo dominado tenha representado um papel de amortecedor. É preciso começar pela crise comercial vivida de maneira intensa e duradoura pelos fornecedores de matérias-primas, que claramente precede os colapsos ocidentais. A retração assim iniciada, e que faz dos países dominados um dos desencadeadores da crise, se revela tão dura para eles quanto para as economias dominantes, à exceção da África. Em termos nominais, o nível de trocas continua em 1935 o mesmo de 1928, em 50%, enquanto é em média 35% no resto do mundo, sendo que a América Latina é a mais afetada, com um nível de 31%. Igualmente dura, mas financeiramente insuportável para as nações pouco desenvolvidas. Uma exceção confirma a regra. A produção de ouro duplica durante a crise e chega a 1.232 toneladas em 1939, 10 vezes mais do que em 1875 e 25% mais do que em 1974. Os países auríferos são muito estimulados, como é o caso da África do Sul, que atravessa a crise sem grandes dificuldades, embora com uma paralisia no mercado de diamantes. As sombrias perspectivas do setor exportador têm nuances, dependendo do produto e do país. Acordos de autolimitação da produção são instaurados nos anos 1920, borracha, e a derrocada dos produtos de sobremesa café, cacau, se opõe ao despertar de certas filiais de abastecimento, induzido pelos esforços de rearmamento. O jogo dos mecanismos econômicos é, no entanto, retomado pelas reorientações políticas. Toda uma gama de arranjos e pressões, que vai de acordos impostos ou negociados a regulamentações administrativas coloniais, de mercados reservados a intervenções diretas, comprova uma intensa atividade ocidental que compreende dois aspectos contrastantes. Por um lado, o relativo retraimento, como, por exemplo, dos capitais, que demonstra que a partir de então o mercado interno é mais importante para as metrópoles. Por outro lado, o recuo imperial muitas vezes amplificado, para aqueles que acreditam ter os meios para tanto, que consiste em privilegiar as colônias nas trocas externas, isto é, retomar sua valorização numa base mais ampla. O caso inglês vê a preeminência do retraimento, enquanto a França inaugura com estrondo a Exposição Colonial de 1931, ápice simbólico de sua atividade ultramarina, e retoma o financiamento público de trabalhos de infraestrutura na África. Retrospectivamente, fica claro que o retraimento teve mais futuro, mas, apesar dos inegáveis esforços, o recuo do Império se revelou em grande parte mítico, repousando numa complementaridade ilusória entre produtos de base e manufaturados. O recuo do Império foi comercial e limitado. Seus resultados continuam ambíguos. Quase em toda a periferia colonizada, os colonos brancos promoveram um impulso industrial local, cuja rápida expansão não deve mascarar seu acanhamento. A crise deixa vago o espaço nacional de transformação industrial, e, se o financiamento se revela difícil, fica claro que os países novos que se lançam na aventura não têm muito a perder. Assim, a Índia, apoiando-se em autóctones europeizados, vê um claro crescimento de suas atividades manufatureiras, bem como a Argentina e os domínios brancos, estando o Canadá à parte. A evolução da agricultura coloca em causa o destino de todas as populações indígenas e também faz surgir uma grande diversidade de situações. Duas evoluções parecem características. Por um lado, a conservação de mundos agrícolas separados, com tendência a certa autarquia, numa esclerose pré-industrial ou, pelo contrário, com o desenvolvimento de cistos modernos sem laços aparentes com a sociedade na qual se inserem. Por outro lado, e aqui a crise tem um papel indiscutível, tensões e influências recíprocas justapõem as desintegrações e as tentativas reformistas. Um exemplo importante dessas tensões aparece no recuo da economia de escambo na África Negra e na monetarização de setores antes excluídos da zona das transações comerciais.
A economia de escambo designa as permutas, bastante praticadas na colonização do século XIX, entre indígenas, que entregam o produto de suas culturas ou de suas caças, e sucursais que lhes fornecem diversos artigos manufaturados de baixo valor. Seu mecanismo básico parece ter sido fiscal. Diante da queda dos rendimentos decorrente das trocas internacionais, as administrações coloniais se remetem à base potencial da produção interna e dos rendimentos indígenas, obrigando esses últimos a um esforço de contribuição monetária e, portanto, a uma monetarização de suas atividades. Decorre disso uma progressiva desagregação das estruturas tribais tradicionais e uma transferência de parte das dificuldades econômicas para populações incapazes de adaptação. No fim das contas, um quase trabalho forçado e uma grande pauperização dos campos, conforme apontado por inúmeros observadores. Algumas tentativas reformistas, minoritárias, exploram as vias para uma nova integração camponesa, sendo a mais notável a de Cárdenas no México, que organiza nos anos 1930 redistribuições de terras em larga escala, 20 milhões de hectares a 1 milhão de famílias, e colide frontalmente com o poder latifundiário, conhecendo um sucesso efêmero. O traço comum a todas essas experiências, muitas vezes brutais, está no crescimento urbano, duplamente estimulado pelo afluxo de massas camponesas miseráveis, desorientadas, e por um embrião de burguesia local mais ou menos nacionalista. De fato, a urbanização do que se tornará o terceiro mundo tem sua origem nos anos 1930. O crescimento exagerado das cidades se deve em grande parte ao amontoamento de um subproletariado em favelas. Evocamos antes sua multiplicação no Ocidente. O fenômeno é semelhante no Maghreb e na América Latina, população de camponeses arruinados e raros assalariados que veem seus ganhos nominais às vezes reduzidos à metade em 2 anos. 3 ideias parecem se impor. Primeiro, a realidade da crise nos países e territórios periféricos é pouco discutida e desafia generalizações, tamanha a diversidade de situações e reações. No entanto, parece possível conceber a hipótese de uma invisibilidade parcial das repercussões comerciais e financeiras sobre as massas rurais dos países dominados, sem desemprego, mas com uma pressão sobre as atividades rurais e aumento da teia urbana. Nessas manifestações essenciais, a crise é ocidental, parece ter havido focos de crises latentes específicas, durante os anos 1920, no mundo periférico, focos que a depressão ocidental revela, mas não cria. As evoluções que aqui evocamos fazem das dificuldades das nações industriais antes um acelerador do que o desencadeador. Esse também é o caso dos núcleos da industrialização, da urbanização, do nacionalismo e do recuo constatado na economia de escambo. Contudo, essa aceleração é sem dúvida portadora de rupturas, como a demografia que tende a se tornar explosiva e as novas relações financeiras que se instauram, com operadores preocupados muitas vezes em rentabilidade de curto prazo. As relações entre população e subsistência e a dependência fundada no círculo vicioso ajudas/endividamento estão prestes a se tornar os 2 principais problemas do mundo dominado. Com certeza, podemos considerar como hipótese verossímil a conclusão do relatório geral de um colóquio organizado em 1976, a África e os anos 1930. Tudo contribui para fazer do período 1931-1936, graças à crise mundial e à margem dela, a fase-chave da gênese, no seio do imperialismo contemporâneo, de um fenômeno específico, o subdesenvolvimento do terceiro mundo.